Fala, meu Cruz Maltino, como você está? Eu espero que você já sabe, maravilhosamente bem. Meu Cruz Maltino, no último sábado, o Vascão ganhou 2-0 da equipe do Cruzeiro. Vitória importantíssima. Vou falar novamente. Vitória importantíssima para a equipe do Vasco. Meu Cruz Maltino, nesses 4 jogos que eu venho falando aqui para vocês, contra o Flamengo, contra o Bahia, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, eu disse, o Vasco precisa no mínimo ganhar um e empatar os 3. Isso no mínimo, dado as condições que a gente estava beirando zona de rebaixamento. Mas com o empate contra o Flamengo, com a boa vitória sobre a equipe do Bahia e com essa excelente vitória contra a equipe do Cruzeiro, o Vasco agora está mais folgado. O Vasco, eu digo, meu Cruz Maltino, agora tem que mirar na parte alta da tabela. Tem que mirar na parte de cima da tabela. Ali o G8. Eu quero dizer que o Vasco vai entrar no G4 do Campeonato Brasileiro? Não. Mas o Vasco tem totais condições de terminar a temporada no G8. Ou quem sabe, dependendo dos fatores, do desenrolar das rodadas, pegar uma pré-Libertadores direto. Por que não? O Vasco tem totais condições de fazer isso. Com esse bom futebol que está jogando. Com esse alívio de futebol que a gente finalmente estamos vendo depois de um belo tempo sem ver. Mas, Cruz Maltino, falando ainda do jogo do sábado, Vasco 2, Cruzeiro 0, foi um jogo pegado, já ia ser pegado de qualquer forma. A equipe do Cruzeiro é uma boa equipe. Aconteceu uma coisa bem curiosa no Cruz Maltino. O Vasco, que é o líder de erros individuais que resultam em gols, hoje foi, um sábado no caso, foi beneficiado por isso. Os 2 gols do Vasco foram erros grotescos até dos jogadores do Cruzeiro. Mas, como o Vasco não tem nada a ver com isso, e aliás, nem deve ter nada a ver com isso, aproveitou e converteu 2 gols, 2-0. E vale ressaltar, que partida foi essa do Paulo Henrique. O cara mereceu tanto dar assistência e tanto fazer o segundo gol do Vasco. O cara tá jogando demais mesmo. Não é nenhum absurdo. Nesse momento, meu Cruz Maltino, não é nenhum absurdo. Tanto ele. Coutinho, vamos esperar um pouquinho mais a questão do Coutinho. Mas o Paulo Henrique não é nenhum absurdo. Pelo menos dá uma chancezinha pro cara fazer um teste na seleção antes da Copa do Mundo. Isso não é nenhum absurdo. Pela bola que ele tá jogando hoje, de forma alguma. E vale ressaltar que a gente não tem um lateral direito definindo em porcaria nenhuma. Então, por que não? Mas, meu Cruz Maltino, ainda sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem a equipe do Corinthians foi batida pelo Flamengo. O Yuri Alberto faz cada porcaria. O cara faz dar uma cavadinha daquela. O Vasco se encontra na 11ª colocação. Logo atrás vem o Corinthians. Se o Corinthians tivesse ganhado ontem, hoje o Vasco estava em 12º. Ainda tem o jogo do Fortaleza não, do Ceará contra o São Paulo. Vai ser lá no Morumbi. Se o Ceará ganhar, ele ultrapassa o Vasco. O Vasco vai para 12º colocado. O Ceará, que está em 13º, acima a colocação do Vasco. Mas eu não acho que o Ceará vai ganhar do São Paulo, não. O São Paulo está também numa certa crise. Foi eliminado pela LDU. Então o clima no Morumbi não está muito bom, não. Mas eu não acredito que o Ceará vai conseguir ganhar dele, não. Para mim, se eu fosse apostar hoje, seria num 0-0 magro. No máximo aí, talvez uma vitória do São Paulo ou um empate aí de 1-1 magro também. Eu acredito que não vai fugir muito dessa minha perspectiva, não, com a vitória do Ceará. Entretanto, o Vasco agora vai pegar também o 4º jogo e também agora que se tornou mais difícil. Ontem, a equipe do Palmeiras perdeu para o Bahia e agora vai ter o confronto do Palmeiras contra o Vasco lá no Allianz Parque. O Palmeiras vai vir com sangue no olho devido a essa derrota contra a equipe do Bahia. Cara, vai ser difícil esse jogo, hein? Os caras precisam ganhar. Essa rodada foi tão maluca, meu Cruz Maltino, que o Vasco ganhando merecidamente. O Vasco ajudou o Flamengo. O Palmeiras, o Bahia, que o Vasco já tinha ganhado do Bahia, ajudou o Flamengo. A mulambada está com uma larga vantagem agora, está com 4 pontos, né, de liderança. Vai pegar o Cruzeiro, que vai com sangue no olho para cima da mulambada. E o Palmeiras vem com sangue do olho para cima do Vasco, porque não pode perder. Porque, meu Cruz Maltino, vamos supor, se o Cruzeiro ganha. Se o Cruzeiro ganhar, fica só 1 ponto do Flamengo. E se o Vasco ganhar, lá no Allianz Parque do Palmeiras, a distância
pro primeiro colocado, o segundo colocado, vai ficar muito grande, muito grande. Aí não dá mais pro Palmeiras, que vai pegar uma sequência também de jogos complicados. Então, os caras vão vir com sangue no olho. Mas, como eu falei, o Vasco não tem nada a ver com os seus problemas do Palmeiras. São torcidas aliadas, são. A gente simpatiza com eles simpatizam com a gente, mas cada qual, nesse momento, com seus problemas. Vamos pra cima também e vamos tentar a vitória. Ou, no mínimo, um empate, pontuar, que seria também muito importante. Só um ponto também seria bom pra gente. Mas a vitória é sempre melhor. Então, eu digo pra vocês, como eu falei com a equipe contra o jogo do Cruzeiro, dá pra gente vencer sim. Dá pra gente vencer sim lá no Allianz Parque. Vai ser um jogo bem mais difícil que esse contra a equipe do Cruzeiro, que a gente tava com o fator de São Januário e etc. Mas dá pra gente vencer sim. Então se inscreve no canal e saudações vascaínas.